A intenção da alma na face. Qual é a sua formosura ou deformidade? Qual é a sua solidão e seu pudor? Tuas faces são belas como as da rola. O pudor da esposa é delicado, e penso que diante da exclamação do esposo, a sua face cobriu-se de rubor, tornando-se mais bela. Por isso escuta, tuas faces são belas como as da rola. Presta atenção para que não imagines carnalmente corada a carne corruptível e a concentração daquele plasma cor de sangue, espalhado, delgada igualmente sob a superfície transparente da cútis. A partir de cuja mistura mútua e moderada tempera-se para o embelezamento da forma das bochechas um rubor levemente pálido que contribui para a formosura corporal. Por outro lado, a substância incorpórea e invisível da alma nem se divide em membros corpóreos, nem está tingida com cores visíveis. Tu, no entanto, atinge, se puderes, a essência espiritual com a visão espiritual, e a fim de adequar a forma proposta pela semelhança, pensa na face da alma, na intenção da mente, da qual se deduz a retidão da ação, do mesmo jeito que pelo rosto se avalia a formosura do corpo. Em consequência, entende que a vergonha é como a cor do rosto, pois principalmente essa virtude que acrescenta a beleza e aumenta a graça. Belas são, por isso, as tuas faces como as da rola. Poderia descrevê-la assim, o que seria o mais usual, como se costuma dizer de alguém cuja beleza é elogiada, que a sua face é bela ou formosa. Mas não sei que intenção teve ao preferir fazer menção às faces no plural, pois não acho de maneira nenhuma que tal menção tenha sido em vão. É o espírito da sabedoria quem fala, a quem não é possível, em absoluto, acrescentar nem mesmo a mais pequena coisa que seja em vão ou dita além do que era necessário dizer. Tem de haver, pois, sem dúvida, uma causa, qualquer que seja, pela qual ele preferiu mencionar no plural as faces, em lugar de face, no singular. Se não tens algo melhor, eu te mostro o que acho. Na intenção que chamamos de face da alma, requerem-se necessariamente dois elementos, a coisa e a causa, isto é, o que pretendes e para quê. E a partir desses dois elementos, julga-se a formosura ou deformidade da alma, de tal modo que, por exemplo, a alma que tiver esses dois aspectos de maneira reta e púdica, possa-se dizer justa e verazmente. Belas são as tuas faces como as da rola. Mas se faltar um desses elementos, não se pode dizer que as faces são belas como as da rola, por causa da deformidade parcial que ainda tem. Muito menos ainda pode ser dita tal coisa de quem não tiver, de modo digno de aprovação, nenhum dos dois elementos. Tudo isso fica mais claro com exemplos. Se por acaso alguém se dedicar à procura da verdade, e isso só por amor à verdade, não te parece que tal pessoa tem um objetivo e uma causa honesta e que com razão aplica-se-lhe o que foi dito: belas são as tuas faces como as da rola, visto que em nenhuma das faces aparece uma mancha repreensível. Ora, se esse alguém se ocupar da verdade, não por desejo da verdade, e sim por vanglória ou pela obtenção de qualquer outra vantagem temporal, então, ainda que uma das faces se mostre formosa, penso que não duvidareis em julgar pelo menos parcialmente deformada aquela outra a qual a torpeza da causa feou. Se, no entanto, vires um homem que não se dedica a nenhum estudo honesto,
mas que está enredado pelas tentações da carne e se entregou ao ventre e à luxúria, como aqueles cujos Deus é o ventre, cuja glória está na confusão dos que apreciam as coisas terrenas. O que significa isso? Não julgarás feíssimo de ambos os lados aquele em cuja intenção descobre-se serem dignos de reprovação tanto o objeto como a causa? Portanto, é próprio da alma mundana dedicar-se não a Deus, mas ao mundo, que não tem nenhuma das faces formosa. Dedicar-se como se fosse a Deus, mas não por Deus, é absolutamente próprio da alma hipócrita, ainda que uma das faces dessa pessoa pareça bela, porque vê a Deus com alguma intenção. Mas a própria simulação extermina toda a beleza e se difunde por todas as partes como uma fealdade maior ainda. Se por outro lado ela dirigir a sua intenção a Deus, somente ou principalmente por causa das coisas necessárias para a vida, não diremos que ela está fétida pelas imundícies da hipocrisia, mas sim que está um pouco obscurecida pelo vício da pusilanimidade e que é menos aceita. Além disso, dirigir a intenção para outra coisa que não seja Deus, mas por causa de Deus, é não ócio de Maria, mas o negócio de Marta. Não estou dizendo que esta tenha alguma deformidade de que falamos anteriormente, mas também não afirmo que ela tenha chegado à perfeição da beleza, por estar tão preocupada e agitada a respeito de muitas coisas, e não poder deixar de se sujar, mesmo que seja só com um fino pó das ações terrenais. Este será sacudido rápida e facilmente pela casta intenção, ainda que seja na hora de ir santamente a dormir e de interrogar a boa consciência ante Deus. Por conseguinte, procurar a Deus por causa dele somente é ter ambas as partes da face, da intenção, formosas por inteiro. Isso é próprio e especial das esposas, a quem corresponde a justiça e por singular prerrogativa ouvir: belas são as tuas faces como as da rola. Mas por que como as da rola? Ela é uma vizinha púdiga, que não convive com muitos, que fica contente por estar com o seu companheiro apenas, tanto que se o perder, não o procura outro, e fica sozinha. Tu, então, que ouves estas coisas, para que pelo menos não escutes ociosamente o que foi escrito por tua causa e que agora é tratado e explicado por tua causa. Tu, como digo, se te moves seguindo tais estímulos do Espírito Santo e ardes de desejo de fazer necessário para tornar a tua alma uma esposa de Deus, esforça-te por ter as tuas duas faces formosas da intenção, para que, como imitador dessas castíssima ave, sintas-te como diz o profeta solitário, por haver tomado esse jugo sobre ti. Despojar o Senhor dos anjos está absolutamente acima de ti. Por acaso não está acima de ti aderir a Deus e ser um só espírito com Ele? Senta-te, pois, solitário como a rola, nada tens a fazer com as turbas, nada com a multidão dos outros. Esquece também o teu próprio povo e a casa do teu pai, e desejará o rei a tua beleza. Ó santa alma, fica sozinha para guardar-te para aquele que é único entre todos, a quem escolheste entre todos para ti. Foge do público, foge daquelas da tua própria casa, aparta-te dos amigos e íntimos e até daquele que te serve. Porventura não sabes que tens um esposo púdico e que não quer conceder-te a sua presença em presença de outros? Afasta-te, mas com a mente, não com o corpo, na intenção, na devoção, no espírito, pois espírito diante da tua face é Cristo, o Senhor, e ele exige a solidão do espírito, não a do corpo, embora não seja em vão separar-se
também do corpo, quando oportunamente for possível, sobretudo no tempo da oração. Tens para isso o mandamento do esposo e o exemplo. Tu, quando orares, diz ele, entra no teu quarto e fecha a porta, e ora. E assim como disse, assim fez. Ele passava a noite sozinho em oração, não só escondendo-se das turbas, mas também não admitindo a companhia nem dos discípulos nem dos familiares. No final, levou consigo 3 dos seus íntimos. Quando se aproximava da morte, afastou-se deles quando quis rezar. Faz tu também como ele, então, quando quiseres orar. Por outro lado, só exige de ti a solidão da mente e espírito. Estás sozinho se não pensas em coisas comuns, se não vais atrás das coisas presentes, se desprezas o que muitos aceitam, se sentes fastio pelo que todos desejam, se evitas as brigas, se não sentes os danos, se não recordas as injúrias. Do contrário, nem estando sozinho com o corpo estarás sozinho. Vês como podes estar também sozinho, estando entre muitos e estar entre muitos estando sozinho? Estás sozinho, não importa qual seja a multidão de gente na qual estás. Somente tem cuidado de não ser espia, curioso do comportamento dos outros, nem juiz temerário. Mesmo se descobrires alguma coisa mal feita, não julgues o teu próximo, antes desculpa-o. Desculpa sua intenção, se não podes excusar o fato. Supõe ignorância, supõe que tomou uma coisa por outra, supõe um acaso. Se a certeza do fato não te permite de modo nenhum dissimular, convence-te ainda assim e dize a ti mesmo: a tentação foi forte demais. O que faria ela de mim se recebesse sobre mim o mesmo poder? E lembra que estou falando agora à esposa, não ensinando ao amigo do esposo, para quem existem outros motivos para que preste cuidadosa atenção, a fim de que ninguém peque e observe se peca, e de se corrigir se houver pecado. Dessa necessidade está livre a esposa, vive só para ela e para aquele a quem ama, o seu esposo e Senhor, que é sobre todas as coisas, Deus abençoado por todos os séculos. Amém.